Pois é, né? Voltei novamente. Vamos continuar o assunto sobre Cristo nos dias de sua carne, que é um assunto muito gostoso de ouvir, é um assunto, né, que traz muito conhecimento a respeito daquele Cristo, né, que veio no cumprimento da lei, aquele Cristo que pregava, que andava, fez muitos milagres, que era o Cristo que era o esposo da igreja em si, né, e veio pregar e edificar o seu reino. É este Cristo que hoje, né, estamos falando, Cristo nos dias de sua carne. Embora que ele mesmo, né, segundo todas as profecias, foi morto em cruz e ressuscitou dentre os mortos. A igreja ficou, né, por um período de tempo viúva em si e contraiu novas núpcias com ele mesmo, mas em sua forma espiritual. Então a igreja passou a viver com Cristo ressuscitado. Um novo casamento houve e a igreja ainda, né, faz menção. A igreja hoje, em pleno século XXI, faz menção às práticas, né? Porque fazer lembrança, tudo bem. Reconhecer como ele veio como primogênito, ele veio como filho de Deus, ele veio como Jesus e é reconhecido. Mas, segundo as profecias, segundo até o próprio apóstolo Paulo, aquele Cristo nos dias de sua carne, hoje, né, nós não devemos observá-lo como regra de fé e devemos observar o Cristo ressuscitado. Então, eu tinha parado, né, eu estava falando sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo. Então, em Hebreus 6, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo fala: pelo que deixemos de lado os rudimentos da doutrina de Cristo e prosseguimos até a perfeição. Veja que dentro da doutrina de Cristo, de que Cristo, Cláudio? Do Cristo carne, né? Do Cristo que veio cumprir a lei, do Cristo que foi crucificado, do Cristo que foi humilhado, né, que jejuou, enfim. Aquele Cristo, ele tinha uma doutrina, que era a doutrina da lei, que ele veio ser. Ele era ministro da circuncisão, então ele representava a lei de Moisés e veio cumprir. Ele diz que dentro da doutrina do Cristo, Cristo em carne, tinha rudimentos. Aí o apóstolo Paulo fala, olha, deixemos os rudimentos da doutrina de Cristo, né, de Cristo carne, e prosseguimos até a perfeição, que é a graça de Deus, que é o Cristo ressuscitado, né, que ele entregou o novo e vivo caminho. Nesse novo e vivo caminho que é a graça de Deus, ele encarregou ao apóstolo Paulo para ser apóstolo, o pregador e o mestre. Certa vez o apóstolo Paulo falou: eu, como um prudente construtor, lancei o fundamento. Veja que não são os, né? Mateus, Marcos, Lucas e João relata a história, a vida de Jesus na terra e a sociedade bíblica, né? Que ela não tem respeito, ela não tem obrigação de ensinar. Aí colocou Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo. Mas nos textos originais não existe isso. Existe livro de João, livro de Marcos, mas o apóstolo Paulo ele recebeu da boca do próprio Senhor Jesus Cristo. E ele, como prudente construtor, lançou o fundamento. Ele diz assim, e outro, ou seja, qualquer pessoa tem que edificar sobre o fundamento que ele fundou. Né? É diferente. Eu lancei o fundamento, outro, ou seja, qualquer outro, edifique sobre o fundamento. Aí ele vem dizendo, não, aí ele vem dizendo, né? Prosseguimos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento sobre a lei de Moisés, né? De obras mortas e da fé em Deus. Aquele fundamento fraco e pobre que era a lei de Moisés. Então nós não devemos ficar lançando, né, fazendo menção àquele fundamento. Né? Saber que Jesus é rei, saber que Jesus veio em carne, aí tudo, aí é outra coisa. Eu estou falando
rudimento da doutrina. Doutrina essa que ele veio abolir, que ele veio destruir, que ele veio findar. Mateus 5,17. O fim da lei é Cristo. No versículo, estou ainda no 2, né? Ele vai, fundamento de arrependimento, né? Não lançando de novo fundamento de arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, né? A fé em Deus é porque antigamente, nos dias de Jesus em sua carne, existia graus de fé. Muitos tinham poucas, outros não tinham quase nada. Você vê que o centurião, né, que o seu servo estava enfermo e morreu. Morreu não, perdão, ele estava muito doente e ele achava que ele ia morrer. E ele chegou até Jesus e Jesus, eu sei que eu não sou digno, né, que você entre em minha casa. É que os romanos sabiam que os judeus não recebiam gentios em sua casa, mas ele pediu. E uma única palavra, seu servo seria curado. Então, Jesus disse, em toda Jerusalém não vi fé maior do que essa. Hoje não, né? Hoje a fé foi repartida em partes iguais para a igreja. Então você hoje pode até ser débil, né? Você pode até não acreditar, mas a fé ela é permanente, ela é, né, inalterável. A fé ela é inabalável. Agora você pode até não acreditar mais do que seu pastor. Seu pastor pode acreditar mais do que você. E você menos do que ele, e vice-versa. Mas a fé, né, você pode até ser débil, mas a fé não. Isso é hoje, né? Antigamente a fé era de partes, né? Uns tinham muitas, outros tinham poucas. E ele vem prosseguindo, né? Ele vem no ensinos de batismo, imposição de mãos, né? Ressurreição de mortos, juízo eterno. Aí ele falou uma coisa engraçada aqui. Versículo 3 ele disse: e isso faremos se Deus permitir. Chega agora, Cláudio. Deus não permite? Deus permite? É claro que Deus permite. É como eu estou falando. Jesus Cristo nos diz sua carne. Nós sabemos que ele veio cumprir a lei. Então vamos aceitar de que é verídico. Testificamos. Mas ele também veio destruir essa doutrina que era rudimentar, que era fraca. Então, em ocasiões oportunas, Deus permite que falemos. Né? É o que eu estou fazendo agora. Eu estou dizendo que aquele Cristo que veio em carne, ele veio no cumprimento da lei. Então, nesses momentos, Deus dá permissão para que a gente conheça o que é rudimentar, conheça o Cristo que veio no cumprimento da lei, para nós não fazermos mais. E prosseguir para a perfeição, que é após a sua ressurreição, que ele entregou o novo evangelho ao apóstolo Paulo. É isso que ele quis dizer com isso. Paulo falando acerca desses dois esposos que a igreja teve, o Cristo carne e o Cristo ressuscitado, no capítulo 7 de Romanos, no primeiro versículo, ele fala: ou ignorais, irmãos, falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem, a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que ele vive. Ou seja, em todo o tempo em que você viver, se você é observador da lei, ela lhe domina. É porque certa vez o apóstolo Paulo falou que ele não teria conhecido o pecado se a lei não tivesse o mostrado. Isso é automático, né? Então ele vai prosseguindo. Porque a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele viver. Estou lendo Romanos capítulo 7, versículo 2. Porque a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele viver. Mas, se ele morrer, ela estará livre da lei do marido. De sorte que, enquanto viver o marido, será chamada adúltera se contrair nova núpcia, quer dizer, se casar com outro homem. Mas se ele morrer, ela ficará livre da lei e assim não será adúltera se for de outro marido. Aí Paulo vem, né, fazendo essa analogia do casamento. Aí no versículo 4 ele faz: assim também vós
Aí já está falando com a igreja, né? Assim também vós, porque a igreja estava observando quem? Cristo nos dias de sua carne. Aí ele fala, assim também vós, né? Assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei, mediante quem? O corpo de Cristo, para pertenceres a outro. Veja aqui, Paulo está dizendo o quê? Que a igreja tem que pertencer a outro. Que história é essa? Aí ele vem dizendo, aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que, deste modo, frutifiquemos para Deus. Veja que nós só podemos dar frutos, ou seja, frutificar para Deus, se pertencer a outro marido. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ou seja, enquanto a gente não pertencer ao outro marido, a saber, aquele que ressuscitou, nós não damos frutos. Entendeu, amado? Aí ele vem dizendo, né? Atos, no capítulo 9, versículo 3. Ele vem dizendo, aos quais também, depois de haver padecido, ele falando dele mesmo, né? Se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhe por espaço de 40 dias, lhe falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, ordenou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias, após a ressurreição de Cristo, né? Então a igreja passou, né? O marido morreu, o Jesus Cristo nos diz sua carne, e Paulo está dizendo aqui que enquanto a gente não, né, fomos a carne de Cristo, né, éramos casados, então aquela carne servia-se do marido em si, mas ele morreu, então ficamos livres para pertencer a outro, a saber o que ressuscitou. Então, amados, é muito fácil, né, a gente entendermos essa visão, né, de que devemos pertencer ao que ressuscitou. É o que o apóstolo está falando, né, em 5,16 de 2 Coríntios. Ele vem falando aqui, né, que Pedro que conviveu com nosso Jesus Cristo nos dias de sua carne, né, você vê que, diferentemente do apóstolo Paulo, o que o apóstolo Paulo fala em relação a Cristo, sempre ele traz uma revelação em relação às simbologias da lei, né? Porque a lei tinha seus símbolos, né? Tinha suas abluções, que são os batismos, né? Que são os sacrifícios com sangue, mas na graça, né? Na visão de Paulo, ele tipificou tudo isso como a perfeição, como a justificação, glorificação, não mais símbolos, né? Mas sim como a realidade das coisas. Então, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do capítulo 17, ele vem dizendo que se Cristo não foi ressuscitado, é vã a nossa fé e ainda estamos nos nossos pecados. Essa carta é direcionada à igreja porque Paulo, naquela época, ele tinha grande dificuldade para impregnar na cabeça das pessoas que Cristo, na verdade, ressuscitou. Hoje não é mais uma novidade para nós, né? É claro que Cristo ressuscitou, mas, diferentemente dos irmãos de Coríntios, que eles ainda não entendiam muito bem a respeito de ressurreição, nós já entendemos muito bem, mas ainda estamos ainda, né, vivendo com esses dois maridos. Mas Paulo disse, né, para frutificar, né, para não viver um adultério espiritual, devemos contrair núpcias só com um marido, né, que o apóstolo Paulo fala que ele preparou a igreja como uma virgem pura para um só esposo. Ele tinha isso muito bem na mente dele. Então, logo também, os que dormiram em Cristo pereceram, né, se perderam. Paulo falando a respeito da vinda do Senhor, que é a esperança dessa certeza que um dia todos estaremos com Ele. Se né, ele falando, se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos
de todos os homens, os mais miseráveis e indignos. Se a gente não tivesse a esperança de Cristo voltar, né, como Salvador e Redentor, né, e ele buscar a igreja em si. Mas, na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dorme. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 26, ele fala: quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas de sua glória deste mistério entre os gentios, né, entre nós, que Cristo é, ou seja, que Cristo em vós é a esperança da glória. Ou seja, Cristo em nós, o Cristo ressuscitado, o qual nós, Paulo, os apóstolos, nós anunciamos e demonstramos a todo homem, e ensinando a todo homem e em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Veja que a mensagem de Paulo é apresentar todo homem perfeito em Cristo. Veja que o ministério de Paulo torna as pessoas perfeitas, né? As pessoas sem culpa, as pessoas justificadas, as pessoas glorificadas na pessoa de Cristo. Devemos entender que o Cristo nos diz de sua carne, né? Ele morreu, a igreja ficou livre para contrair novas núpcias com o que ressuscitou. Então a igreja hoje está casada com o Cristo ressuscitado, mas, né, sempre temos que entender que para dar frutos, o apóstolo Paulo diz que devemos pertencer a este ressuscitado. Graça e paz aos amados. Em outra oportunidade teremos outros assuntos, né? São muitos temas, né, que são praticamente infinitas os temas que a gente podemos levantar sobre a Bíblia, sobre as coisas que Deus revelou aos homens. Graça e paz aos amados. Espero que alguém, né, que queiram compartilhar, que queiram curtir, que queiram dar suas opiniões, que deem, né? Também quiser falar comigo, né, tem meu e-mail crjo.claudio@gmail.com. Quiser, né, mandar, também pode visitar meu Facebook, tem a página lá da igreja, né? Tem vários temas, vários estudos lá também. Uma série de coisas para a gente crescer na graça e no conhecimento. Graça e paz a todos, né? Quando Deus der outra oportunidade, né, pesquisarei outro tema, estudarei e dividirei com os amados. Graça e paz, né, a todos, né? Graça e a paz e bom final de semana para todos os amados.